Paz, boa noite. Hoje nós faremos mais um estudo sobre contentamento. Nós temos feito uma série de estudos sobre contentamento e a grande pergunta, ou o tema desse estudo é: você está contente? E veja, é muito oportuno estudarmos sobre tudo isso, especialmente nessa tribulação que nós estamos passando, nessa dificuldade que nos encontramos. Então, todos os dias eu tenho feito devocionais e a proposta hoje é uma proposta um pouco diferente, né? Ela é uma proposta de estudo bíblico. E hoje, então, nós estamos continuando esse estudo, mas se você não viu os estudos anteriores, não se preocupe, eu tenho feito eles de uma forma que qualquer passante que assistir ou participar, ele há de acompanhar o raciocínio e de, assim, ser edificado. Para o estudo, então, eu gostaria de ler um texto que está lá em 1 João, capítulo 2. Eu vou ler o verso 1 e 2. 1 João 2, 1 e 2. O texto diz assim: filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se, todavia, alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Desde muito novo, na escola, eu aprendi que 1 mais 1 é igual a 2. E eu era bem feliz assim. Era fácil, era lógico, funcionava bem com laranjas e maçãs. Mas então, quando eu cheguei no ensino médio, eu fiz um curso técnico em eletrônica. E ali, logo no primeiro ano, eu fui forçado a entender que 1 mais 1 é igual a 0. Sim, 1 mais 1 é igual a 0. Isso me deu um nó na cabeça. A matemática, às vezes, ela é confusa, dependendo da área, mas a matemática ela veio como uma grande ajudadora nas nossas vidas. E se você é uma criança, um adolescente, um jovem que aprendeu a odiar a matemática, calma. Realmente tem algumas coisas que não são aplicáveis para todas as áreas que você for desenvolver na vida, mas ela é necessária como um fundamento para que você, então, tenha facilidade de lidar com ela em qualquer área que você for atuar. E certamente aquilo que você está aprendendo é útil em alguma área, mas não em todas, com certeza. Então não odeie a matemática, ela é uma ajudadora. Hoje, por exemplo, no combate ao vírus, vários cálculos matemáticos são feitos para que se chegue a uma eficácia no combate e no tratamento desse vírus, e até mesmo sobre os cuidados que nós devemos ter, em quais áreas e etc. Para nos precaver e também para reagir a tudo isso. Na sua vida de contentamento, se você pensou, por que ele está falando de matemática se o estudo é de contentamento? Na sua vida de contentamento, a matemática é muito importante também. Veja, viver contente envolve subtrair coisas e somar coisas. Essa é a matemática do contentamento. Essa é uma expressão que eu peguei emprestado do autor William Barclay, que é um dos autores de um dos livros que eu estou usando como material também extra-bíblico para fazer esses estudos. E ele diz que o contentamento envolve a matemática, né? A matemática do contentamento. Veja, e há sobre isso especialistas em felicidade, foi isso mesmo que eu disse. Hoje em dia existem muitos coaches especialistas em felicidade. E não todos, mas muitos deles dizem categoricamente que para você ser feliz, você precisa adicionar as coisas e subtrair fardos. Como que eles dizem isso? Trabalhe mais, durma menos, se esforce mais, vá ao limite. O limite é um pouco adiante, vá além, porque você precisa conquistar tudo aquilo que você deseja. Você precisa de mais coisas, você precisa de mais realizações que o dinheiro, o esforço pode te trazer. E os fardos, não, subtraia os fardos, deixe os fardos para depois, deixe para quando você tiver tempo para pensar nisso. Mas também existe, de um outro lado, alguns especialistas em felicidade também, que são adeptos da vida minimalista, como fonte de felicidade e contentamento. Para estes, os minimalistas, quase nada, ou quase nada, né, é a verdadeira fonte de contentamento.
Eles dizem, alguns, né, tem frases de efeito, dizem: viva apenas com o que couber na sua mochila, né? Leve para a vida apenas o que você pode carregar em suas mãos, né, no seu corpo. Diz essa ideia minimalista ou minimalismo, né? Eles dizem: para encontrar felicidade você precisa subtrair coisas e viver uma vida simples, ou somar apenas experiências. Veja que eles estão falando de coisas distintas, mas ambos afirmam categoricamente saber o caminho do contentamento, o caminho da felicidade. Eu penso, a partir das escrituras, que de fato somar experiências é muito bom. Ter coisas bem legais que o dinheiro pode comprar também são são coisas muito legais e que trazem momentos de alegria inumeráveis. Por outro lado, se você então se desfaz das coisas, né, como diz o minimalismo, você subtrai, você não é um acumulador, você desfaz das coisas e opta por uma vida apenas com o que é essencial, né? Pessoas vendem todo o patrimônio, abandonam família e vão viver no deserto, vão viver na floresta em busca da felicidade. Isso você abre mão principalmente do consumismo exagerado, ou seja, ao invés de somar coisas em busca de felicidade, você busca viver com menos ou quase nada e então vivenciar, somar apenas experiências, né? E de fato isso é muito legal, as experiências são muito importantes, experiências boas, divertidas e não podem ser comparadas ou avaliadas, né? Só quem vive realmente sabe o quanto isso é bom. Mas aí vem a minha pergunta sobre tudo isso. Uma dessas duas opções te trará contentamento real, paz de espírito. Associe paz de espírito a contentamento. Esse pastor, William Barclay, escreveu um livro chamado O Segredo do Contentamento, que é um dos livros que eu mencionei, que eu tenho usado nesses estudos. E nesse livro ele afirma: o contentamento vem tanto por adição como por subtração. Então vamos lá tentar entender essa matemática do contentamento. O pensamento comum, para você encontrar felicidade, te ensina a dizer: não devo nada a ninguém. Essa é uma reação de subtração de fardo de consciência em busca da felicidade. Devo nada a ninguém. Fiz mesmo, faço de novo. Devo nada a ninguém. Você subtrai as cargas, você se recusa a carregar qualquer peso de consciência. E veja, há circunstâncias que as pessoas querem ter ingerência na sua vida e elas não devem ter ingerência na sua vida, e sim, às vezes é necessário dar um empurrão em algumas pessoas que querem controlar, são os controladores incontroláveis, eles querem controlar a sua vida e de fato você vai ter que dar um chega para lá nessas pessoas. Mas aqui eu estou partindo do princípio de que você quer se livrar do peso de consciência sobre coisas erradas que você fez. E você diz: faço de novo, não devo nada a ninguém. É nesse sentido. E isso é especialmente verdadeiro no pensamento comum, ou seja, no pensamento geral da nação, da população, em relação ao pecado. Nessa situação, querendo aliviar a sua consciência, te dizem: todo mundo faz isso, não esquenta. Ou eles te dizem: quem nunca pecou? Você só é mais um. Não pese isso na sua consciência. Faça o que você quer, você não deve nada a ninguém. As escrituras nos ensinam que sim, você deve a Deus e deve ao próximo. Mas como isso pode me trazer contentamento? Veja, Deus é o Criador. E dessa forma, entendendo e realmente convivendo com a ideia de que Ele é o Criador, quando você peca, e pecado é tudo aquilo que está em contrariedade a Deus, a sua vontade, a sua palavra, quando você peca, você está num estado que desagrada a Deus. E isso é verdade tanto para crente como para descrente. Você vive uma angústia, um aperto no peito, falta de paz de espírito, falta de contentamento. Quando você está nesse estado, você está como um que se torna devedor dele. Logo, tentar subtrair o fardo da consciência, apenas fechando os olhos para a realidade,
do fato, não vai te trazer felicidade e contentamento. Nesse caso, a Bíblia nos chama a somar algo, a adicionar o peso do seu pecado. Isso pode parecer estranho, mas é verdade e é real e é extremamente benéfico. Algo que é impensável ao pensamento da maioria, mas traz um alívio imenso aos nossos corações. Os livros de sabedoria da palavra de Deus, da Bíblia, nos ensinam que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Esse temor não é medo de Deus, é respeito reverente, reconhecendo-o como Criador e buscando uma vida que glorifica a Deus, e não uma vida contrária à vontade de Deus, ou seja, uma vida que você busca, é uma vida que soma o peso da consciência do seu pecado, que só pode ser encontrado à medida que você encontra, você conhece a vontade de Deus, a palavra de Deus. Mas alguém pode pensar que o sacrifício de Cristo simplesmente te livra de qualquer pesar do pecado que você comete. Mas não é isso que as Escrituras ensinam. O sacrifício de Cristo, ele é suficiente para nos livrar e perdoar de qualquer tipo de pecado, desde que nos aproximemos do Senhor com o coração arrependido, confessemos o nosso pecado, em pedido de perdão e mudemos o nosso comportamento. Veja, arrependimento, confissão, pedido de perdão e mudança de comportamento, nessa ordem. Algumas pessoas querem só mudar de comportamento sem se portar com o arrependimento, a confissão e o pedido de perdão. Sem arrependimento não há liberdade do pecado. Se não há consciência do fardo do pecado no seu coração, não há peso. Se não há peso, não há necessidade de perdão. Afinal de contas, você supostamente não deveria nada a ninguém. Percebe o raciocínio? Se não tem arrependimento, se não há consciência do pecado, não há peso, não há necessidade de perdão, então você vive alheio a tudo isso. Mas isso é nada mais do que desinformação ou falta de fé, né? Em 1 João, capítulo 2, verso 1 e 2, como eu li, ele diz: filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Então veja, aqui é o apóstolo escrevendo aos crentes, e ele os chama carinhosamente de filhos e diz: eu escrevo para vocês, instruindo vocês para que vocês não pequem. Então ele está colocando aqui, ele está adicionando a consciência de pecado. Ele está adicionando, instruindo sobre o que é pecado, o que é pecar. Então, no verso 2 ele diz: se, todavia, alguém pecar, temos advogado junto ao Pai. Veja, ele não escapa à possibilidade de que mesmo dentre os crentes haja pecado. Mas isso não é algo comum, corriqueiro, é uma eventualidade, é algo extraordinário. Deveria ser, precisa ser, e à medida que você cresce, você amadurece na fé, isso tem que ser uma realidade na sua vida. Se, todavia, pecar, temos advogado. O advogado é onde você vai arrependido, confessa o seu pecado, pede perdão e muda de comportamento diante de um compromisso de fé com ele. Ele é Jesus Cristo, o justo. Veja que nós não somos justos, ele é justo. Nele nós somos justificados. Justificação é uma declaração de que você agora, pela fé em Cristo, é declarado justo. Não que você seja, mas você é declarado justo. Então o apóstolo afirma que temos o perdão em Cristo e ao mesmo tempo nos alerta, ele alerta os crentes, né, a reconhecerem os seus pecados e confessá-los em arrependimento e mudança de comportamento. E ele faz isso nos versos seguintes. O apóstolo Paulo também, lá em Romanos 5, ele faz a mais famosa defesa da justificação que nós conhecemos. E ele diz lá em Romanos 5, verso 1, justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Aí no capítulo seguinte, capítulo 6, ele diz, e daí? Havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei, sim da graça? De modo nenhum. Veja, justificados, pois, mediante a fé nós temos paz. Eu estou falando de paz, de novo, paz associada ao seu contentamento. Você só encontrará paz em Cristo Jesus. Você só encontrará contentamento em Cristo Jesus. E você só encontrará isso
tendo adicionado, somado a consciência do pecado para que você peça perdão e então, mediante a fé, você recebe a declaração de justificação. Você tem acesso a ele continuamente como seu advogado, e quando você extraordinariamente pecar. Então, no capítulo 6, alguém, o apóstolo Paulo escreve como que fazendo um diálogo, imaginando os questionamentos, então percebendo que não há mérito, que nós não somos justos, somos salvos nos méritos de Cristo, o justo. Alguém pode pensar, já que é pela graça, então e daí? Não, havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei, e sim da graça? E ele mesmo responde com uma grande exclamação, de modo nenhum. Não vamos continuar pecando, agora vamos continuar buscando essa consciência cada vez mais aguçada para que nós prossigamos glorificando a Deus, reconhecendo, nos humilhando, arrependendo, confessando, pedindo perdão e mudando de comportamento. Ele reconhece que o pecado ainda habita no coração do crente e no próprio coração dele. O coração justificado ainda tem desejos pecaminosos. Essa é uma luta real de todo crente. E sobre isso ele chega a dizer que ele, o apóstolo Paulo, ele é um desventurado. Isso está na continuação. Eu li o capítulo 5, capítulo 6, agora eu quero ler o capítulo 7, no verso 24, que diz: desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Ele diz, eu sou desventurado, e o contexto lá é, eu estou fazendo ainda coisas que eu não gostaria de fazer. Quem vai me livrar do corpo dessa morte? Ele está mostrando ali que só Cristo é quem pode nos libertar de forma plena, absoluta, do corpo dessa morte, desses desejos e que estão em contrariedade ao nosso entendimento. Jesus Cristo também ensina aos crentes a orarem, lá em Mateus 6, e é uma oração muito conhecida de quase todos. E lá no meio, no verso 12 do capítulo 6 de Mateus, ele diz, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoados os nossos devedores. Como que você pede perdão se você não tem consciência do seu fardo de pecado, ou você não tem nem entendimento do que é certo ou do que é errado? Você pede perdão de forma genérica. Senhor, me perdoa sobre qualquer coisa que eu tenha feito de errado. Veja, isso é um mecanismo bem comum, é uma forma bem comum de uma crença vazia. Seria fé na fé. E ela é muito, mas muito comum no nosso país, tanto em contexto evangélico como em vários outros contextos cristãos, daqueles que fazem essa oração. E até mesmo fora do contexto cristão, as pessoas dizem, perdoa por qualquer coisa, Deus é mais, Deus é Pai, Deus perdoa, Só que você não tem consciência do seu pecado, você não tem uma luta para se livrar disso, você não traz sobre si a adição, o peso da consciência do seu pecado, para que você então encontre de fato o conserto, o perdão. Você experimenta o alívio, aquele peso que te oprime, de repente é tirado, e isso é bem entendido também quando Jesus também fala sobre isso, lá em Mateus 11, no verso 28, ele diz assim, vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Veja, ele convida a irem até ele os que estão cansados e sobrecarregados. O cansaço aqui, ele está ligado ao fardo do pecado, à angústia, à opressão do pecado e da vida sem solução. Você tem algo totalmente vivenciado na sua alma, mas não há dinheiro que resolva, não há poder que resolva, como essa tribulação que nós passamos agora. Então, Cristo oferece a nós, ele nos convida a irmos até ele com consciência, arrependimento, confissão, humildade, para que ele então nos retire esse fardo e nos dê a leveza da consciência e da certeza de perdão. E ele diz, eu sou manso, eu sou humilde, o meu fardo é leve, o meu jugo é suave. Então veja, ele diz que você vai ter ainda fardo, mas é um fardo dele. Que fardo é esse de Cristo, irmãos? É a palavra dele, é a instrução dele, é como você deve viver, a consciência do seu pecado. Ele coloca sobre nós o fardo que é deleitoso,
o fardo em que você adora a Deus, você tem um compromisso com Deus de viver conforme a vontade dele, mas ao mesmo tempo você se regozija nessa vivência. Então é um fardo leve, é um fardo agradável, ainda que você tenha luta constante com relação ao pecado, mas é com o pecado, e Cristo é aquele que nos sustenta em nossas fragilidades. Então Cristo diz, adicione o meu fardo, adicione o meu jugo, porque ele é leve, muito mais leve do que todo esse fardo que você tem carregado. O fardo de Cristo é essa consciência, como eu mencionei, né? uma consciência do seu pecado que te leva a uma resposta de busca de socorro. Né? Você assume o peso do seu pecado, não nega o seu pecado, não diz eu não devo nada a Cristo, não estou nem aí, você não esconde o seu pecado para ter alívio e felicidade, e eu já adianto, não vai te trazer alívio. Então, aqueles que têm pecados aí escondidos e convivem com isso, sua esposa não sabe de coisas há mais de 10, 15, 20 anos que você tem aí, convive com isso, isso tem te trago opressão, fardo, peso sobre você. E eu dei só um exemplo, esposa, esposo, pais, enfim, você tem escondido coisas e você não tem levado isso nem a Deus, porque você tenta negar isso até para você mesmo. Você tenta se convencer de que isso não é errado, você está tentando subtrair quando você deveria adicionar para que você encontre contentamento. Então, você vai encontrar, sim, um descontentamento. Você não vai ter paz de espírito, ou seja, a infelicidade das mais profundas e reais na alma é se encontrar num estado que desagrada o Criador, porque Ele nos fez com propósitos definidos para seguir uma ordem de funcionamento. O pecado é essa desordem, ele traz essa desordem, ele tira as coisas dos seus propósitos. E se você vive assim, você vive despropositalmente, você vive na contramão, você vive fora de ordem. É viver com muito, ou seja com muitas coisas ou com poucas coisas, mas alheio a Deus, né? Alheio à consciência dos seus pecados. Então não tem como ter contentamento dessa forma. O ideal é somar. Os que vivem assim, não há possibilidade de contentamento, só momentos de alegria, né? Por meio das coisas ou das experiências. O autor que eu citei, o Barclay, ele diz: reconhecer o fardo do pecado diminui outros fardos da nossa vida. Reconhecer o fardo diminui os outros, né? As circunstâncias em que nós vivemos, né? Porque nós hoje estamos numa tribulação, num momento de crise, e isso nos traz fardos, mas são fardos que são alheios a nós. E eles são fardos porque nós estamos nesse contexto, nós sofremos, eles são pesados de lidar, mas eles não nos trazem angústia e uma desistência da vida ou um desespero nessa vida, porque eles são alheios a nós, ainda que nós soframos com eles. Mas o assunto aqui, conforme eu tenho proposto, é reconhecer o fardo do seu próprio pecado, né? E carregar e reconhecer e se arrepender e se livrar em Cristo desse fardo do seu próprio pecado e não das questões que possam te atingir, que são externas a você, mas ainda assim você é convidado a reagir biblicamente, corretamente a tudo isso, né? Essa adição da consciência do pecado naturalmente vai fazer com que você faça as subtrações desses pecados que trazem tristeza e amargura ao seu coração. Mas há também, antes de terminarmos, há também a subtração, não é só soma, né? É uma matemática, a subtração bíblica para se viver contente. E para encontrar contentamento também por meio da subtração, é necessário, lógico, em primeiro lugar, subtrair, lutar para subtrair dia a dia os desejos pecaminosos, que eu falei que o crente também tem. E como que você vai lutar com isso? Como que você vai subtrair os desejos? Primeiro, são desejos e os desejos eles não são subtraídos assim como quem tira com a mão, né? Os desejos eles são situações, coisas, pensamentos que você se enamorou e desenvolveu eles. É como num relacionamento. Você ama a ideia daquelas coisas. Você começa a olhar aquilo, você começa a desejar, ver que é agradável, ver que as pessoas que têm aquilo vivem felizes e você começa a amar aquilo. E agora você tem aquilo dentro de você. À medida que você percebe
é um desejo pecaminoso, você precisa levar isso a Cristo e cortar os meios de entrada que aquele desejo encontra no seu coração. Por exemplo, hoje, né, eu que oriento algumas pessoas, converso, o Instagram. O Instagram não tem nenhum pecado, você pode ter Instagram, eu tenho Instagram, e ele é uma excelente ferramenta, inclusive para a igreja. O YouTube, Facebook e tal. Mas ali é uma janela de entrada e que você acaba seguindo coisas que você já gosta e tal. Porventura, ali, você hora ou outra pode escapulir e começar a olhar ali algumas coisas que despertam em você um desejo pecaminoso, né? Você tem todo tipo de imagem ali e aquilo começa a entrar no seu ser, você começa a admirar uma vitrine de algo que você não deveria querer. Você precisa então cortar essa janela, você precisa se afastar dessa porta de entrada daquele desejo pecaminoso. Você sabe que é pecaminoso, mas você precisa então cortar aquela entrada, né? É como a gente brinca, né? Aquela assadeira de frango, né, que tem nas padarias, nas ruas, a gente fala que aquilo é televisão de cachorro, né? Mas o cachorro fica ali olhando, mas ele não pode pegar, abrir e pegar, ele vai meramente se contentar ali com alguma sobra, algum ossinho que alguém jogar para ele, mas ele fica ali desejando, ele fica sonhando com o momento em que ele tivesse a oportunidade de ter tudo aquilo para ele. Hoje o Instagram e outros mecanismos, eu estou aqui meramente usando um exemplo, eles acabam sendo para nós, com relação ao pecado, também janelas, oportunidades de você desenvolver esse desejo pecaminoso. E você precisa subtrair esse desejo da sua vida, então cortar. De novo, eu repito para que não tenha um mau entendimento, não é pecado usar Instagram, mas é pecado usar aquilo ali para alimentar um desejo pecaminoso. Outra subtração que você precisa fazer é sobre a sua relação com as coisas, né? Como eu disse, é muito mais comum em nosso tempo as pessoas que são adeptas daquele primeiro exemplo lá que eu dei, as pessoas que são consumistas, né? Porque isso foi por vários e vários e vários anos, geração após geração, implantado em nossas mentes por meio das televisões de cachorro, né? As propagandas, e agora já não é mais só na televisão, elas estão no Instagram, o seu Instagram que você segue pessoas específicas, agora a propaganda entra lá, na televisão elas estão lá, no jornal, no Facebook, agora você procura alguma coisa no Google e de repente aquela imagem aparece no Google, elas chegam no seu e-mail, elas chegam por telefone, então assim, o mundo gira por meio do dinheiro e para ter dinheiro tem que fazer com que você consuma. E então eles criam em você uma necessidade das coisas e eles investem milhões, trilhões em como fazer você sentir necessidade daquilo, só que aquilo não é necessidade para você. Então você precisa encontrar um consenso entre o que você realmente precisa e aquilo que você deseja, porque o mundo impõe que você precisa ter para ser feliz. Você não vai encontrar contentamento se você estiver totalmente descontente porque você não tem algumas coisas. E sobre ter as coisas é muito simples, mas ao mesmo tempo tem trazido depressão profunda há milhares de anos. As pessoas, milhares de pessoas. A conta certa é ter equilíbrio entre a sua condição financeira e o seu desejo de compra. Veja, eu não estou falando aqui de coisas que seriam erradas de se comprar. Veja, você pode comprar, né? O problema não é comprar. O problema é você comprar coisas que você realmente não precisa e comprar de uma forma descabida, desmedida, desenfreada. Você começa a se endividar, ou seja, a sua condição de compra é menor do que os seus desejos. E aí, então, a sua balança descontrola, né? E aí você começa a viver uma bola de neve, como nós dizemos, em relação às suas dívidas, cheque especial, cartão de crédito. E não tem como você ser feliz com esse acúmulo de coisas. Essas coisas não vão te trazer contentamento. Por quê? Como eu disse lá atrás, as coisas podem te trazer muitas experiências legais e existem muitas coisas legais de se comprar, mas quando você entende que o contentamento, a felicidade não pode ser trazido por coisas, porque o contentamento é algo interno, aí você começa a entender essa matemática, né? Se você
analisar isso rapidamente, você perceberá que o desequilíbrio nessa área do que eu quero ter e o que eu posso ter, é exatamente esse desequilíbrio que leva um marginal a roubar. Ele tem um desejo por algo que ele não tem condição de ter. E ele não se esforçou para ter condição para ter. E aí, então, existe uma corrente filosófica que diz, né, uma corrente socialista, marxista, que diz para ele que ele tem o mesmo direito de ter aquela coisa do que um rico tem. Veja, os tempos que nós vivemos são tempos difíceis. Porque aí agora, se ele não tem, ele deve ir lá, segundo essa corrente filosófica, ele deve ir lá pegar aquilo da pessoa rica, porque isso é meramente distribuição de renda, o direito é igual, né? Não, a Bíblia sempre relacionou a sua condição com o seu desejo. Você tem todo o direito de ter muitas coisas, mas você precisa equilibrar a sua condição a isso. Se você tem condições, vá. Se não é algo errado ou algo ligado a uma aquisição errada, vá lá, adquira e usufrua com gratidão, dê glória a Deus. Mas se você não tem condições de ter, se esforce para ter condições, mas dentro da normalidade, não negligenciando os seus sentimentos, os seus descansos, os seus intervalos, a sua família, os sentimentos, a coisas que são intangíveis, que são mais importantes do que as coisas. Então, sempre você deve buscar contentamento acima de tudo. E para entender isso melhor, você precisaria ir nos outros estudos que eu já publiquei aqui também. Então, há os estudos aí sobre contentamento anteriores a esse. Então, ter essas coisas não pode ser mais importante ou mais essencial ao seu contentamento do que aquilo que realmente é valioso. Então, ficar descontente por não ter algo é não aceitar a condição que Deus tem te posto, ou que você nasceu, ou o seu contexto familiar. Ou seja, é questionar a capacidade dele de ser Deus. E Paulo chega a orientar, na carta aos Efésios, chega a orientar a crentes que eram escravos, que eles então glorificassem a Deus como escravos. E isso, para essa corrente que nós estamos envolvidos aí no meio, de socialista, de distribuição de renda, veja, isso é impensável. Como que eu vou ser contente sendo escravo? Isso é impossível. E a Bíblia, o apóstolo Paulo diz, olha, glorifique a Deus nas circunstâncias que você está e lute com toda a sua força para mudar essas circunstâncias, mas sempre pelos meios legais, né? Veja, você vai ter as coisas pelos meios legais, pelos meios corretos, de acordo com a sua condição. Se é ilegal, se é imoral e se você não tem condição para ter, então você não deve ter e você não deve ser descontente por não ter. Então aí você precisa trabalhar, subtrair esse desejo desenfreado por algo que não faz parte essencial do seu contentamento. Esse entendimento da subtração para o contentamento é o motivo, então, de tantas pessoas conseguirem ser contentes com tão pouco. E a gente olha e fala assim, gente, como pode, né? Que simplicidade, que humildade. Sim, é contentamento. A pessoa vive de acordo com as suas circunstâncias, ela aprende a viver contente naquela circunstância. E o contentamento, então, não virá da circunstância, e ele não pode estar ligado à circunstância. O contentamento vem da sua relação com Deus, e eu estou associando essas matemáticas aqui sempre a isso. A vontade de Deus, a palavra de Deus, ao seu relacionamento com Deus. Você só pode encontrar paz de espírito quando você, de forma definitiva, confessa a Jesus como seu único Senhor e Salvador, e você então tem tirado de sobre os seus ombros o fardo do pecado de toda uma vida. E agora, como crente, você vive muito mais leve, mas ainda que com um coração que tem desejos pecaminosos. E aí começa a outra luta da santificação. Só que aí você tem um advogado junto ao Pai, você tem aquele em que você pode constantemente levar as suas dificuldades, as suas lutas, para que ele então te perdoe quando você for sincero, arrependido e confessar o seu pecado. Então ele te perdoa e você mais uma vez experimenta essa leveza, essa paz de espírito. Os crentes se saúdam comumente com a paz do Senhor, ou graça e paz, porque nós temos pela graça de Deus essa paz que excede, nós não podemos explicar isso, não tem entendimento que vá
trazer uma lógica para essa paz, e essa paz está diretamente ligada a contentamento. Peça então a Deus que te dê desejos coerentes com sua condição, confesse ao Senhor os seus desejos impróprios. Essa é a equação final. Some desejos certos, adicione desejos certos e subtraia desejos errados, sempre debaixo de oração. Peça muito mais a Deus um coração contente em qualquer circunstância do que circunstâncias que te deem contentamento. Vou repetir para você pegar a ideia, peça um coração contente em qualquer circunstância, muito mais do que circunstâncias que te deem contentamento. Contentamento, lembre-se, em todos os estudos isso precisa ficar muito claro, contentamento é algo interior, é uma virtude interior, é preciso guardar o interior, e por sinal, não será saciado por coisas exteriores, palpáveis. Em todo momento, eu disse que as coisas podem ser adquiridas e é lícito, mas a sua felicidade não está nas coisas, não está nas coisas. É uma virtude interior, e essa virtude só pode ser encontrada em Cristo Jesus, na confissão dos seus pecados, em arrependimento, porque todos pecaram e carecem da graça de Deus. Eu quero orar, então, pedindo que Deus nos ajude a conformar, então, que nos derrame essa paz dele mesmo. Senhor Deus, Pai de amor, nós louvamos o teu nome, ó Pai, porque o Senhor nos concede mais uma oportunidade de estudo bíblico. Sobre contentamento, ó Pai, algo que é difícil. No contexto em que nós vivemos de consumismo como a única fonte de felicidade, e que surgem também propostas de sair da sociedade para serem felizes, ó Pai, mas a tua palavra vem desde o princípio da humanidade dizendo que nem de um lado nem de outro se encontrará o contentamento, a não ser em ti, na consciência de quem nós somos e de quem o Senhor é, para que o Senhor então derrame sobre nós da tua graça, perdão. Ó Pai, abençoa-nos para que nós cresçamos nesse entendimento. Ajude-nos, ó Pai, na luta com esses desejos que nós já temos consciência que não devemos ter. Perdoa-nos, ó Pai, e nos alivie desses fardos. Alcance a cada um dos irmãos que estão ouvindo, ou qualquer outra pessoa que esteja tendo acesso, ó Pai, a esse estudo, e abra, ó Pai, os olhos, os ouvidos para a tua palavra, e para essa promessa do Senhor de paz, de espírito, de contentamento pela fé e não pelas coisas, tanto pela adição como pela subtração das coisas simplesmente, mas pela confissão dos pecados, arrependimento e vida nova em ti, para a glória do teu nome. Abençoe a tua igreja, nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, até mais.